Vamos lá iniciar a aula de hoje. Vamos lá, Luan, vamos lá, Evelyn. Estão aí? Show, Luan. Vamos lá, então. Como eu tinha comentado na aula que passou, na terça-feira passada, a gente vai estar trabalhando na aula de hoje com as demonstrações do resultado do exercício, que a gente vai embasar a Lei 6.404 de 76, que nada mais é que a sociedade por ações, né? A Lei 11.638 de 2007, já renovada, aonde nós temos um grande atributo com as questões das normativas contábeis e a obrigatoriedade das demonstrações financeiras. Não só com demonstrações financeiras com valor agregado, mas também o fluxo de caixa, com a melhoria dessa lei. E a Lei 11.941/09, que a gente vai embasar, que é a questão da disposição sobre o parcelamento de débitos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal. Então, vamos lá. Vamos recapitular, né, as terminologias do que a gente veio trabalhando, com o exercício que a gente fez pontuado. Então, vamos trabalhar demonstrações do resultado do exercício. O que eu quero explicar a vocês que demonstração do resultado do exercício, é diferente do balanço patrimonial. No DRE, que é essa sigla que está aqui, nós apuramos o resultado do exercício de cada ano de uma empresa, onde vai ser compostos as receitas e as despesas. A diferença vai ser o lucro bruto. Então, aqui tem conceitualmente a nomenclatura de como é a visualização de um DRE. A gente tem aqui, na primeira linha, receita bruta de vendas, entre parênteses, o sinal negativo para afirmar que são deduções, o igual vai aparecer receita líquida de venda, mas Sérgio, o que isso tem a ver? Eu vou fazer a leitura e depois vou exemplificar linha por linha, e aí o Luan que está no chat pode me confirmar, e a Evelyn e a Osilene que estão aí, depois vão me confirmar em voz ou em chat para ver se está acompanhando esse entendimento. Pois bem, essa é a nomenclatura entre receita bruta de venda, as deduções, vamos ter uma receita líquida sobre essas vendas, depois a gente vai apurar o custo do produto vendido, ou o custo, né, da mercadoria vendida, para a gente ter o lucro bruto. Posteriormente a isso, a gente vamos ter as despesas operacionais, que vai corresponder despesas de vendas, as despesas gerais administrativas, depois vamos ter resultados financeiros líquidos e outras receitas e despesas operacionais, que vai compor o lucro operacional. Depois do lucro operacional, a gente vai ter outras receitas, outras despesas operacionais, e aí vamos ter um resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Depois teremos a provisão para imposto de renda e provisão de contribuição social, e depois teremos o lucro líquido do exercício. Cara, mas que complexidade! Mas aí eu vou contar a historinha no dia a dia de vocês para ficar melhor esse passo a passo. E qualquer dúvida que vocês vão tendo ao decorrer das minhas exemplificações, por favor, me interrompa e me peça de uma outra maneira para a gente poder explanar esse conteúdo. Por que precisamos, através das ciências contábeis, demonstrar isso tecnicamente? Porque isso, basicamente, é um relatório, uma informação oficial disponibilizada não só para o governo, mas também para a contabilidade mundial. Vamos lá. Receita bruta de vendas.
Vocês conseguem compreender essa expressão receita? Todos os 4 que estão aí? Deixa eu ver se alguém me responde. Sim ou não? Legal, Luan. Então, vamos lá. Por que eu estou afirmando isso? Eu querendo perguntar. Porque toda receita é proveniente de uma venda. Então, se você fabrica um produto, você pega, escoa ele para o mercado, você vai estar vendendo. Se você compra uma mercadoria para revender, a partir do momento que você faz essa venda, vai ter uma receita. Deduções, né? Deduções vai ter vai ter 3 itens que possamos vivenciar devoluções. Então, eu vou passar para o slide para a gente poder entender o que são deduções desta receita. Quando nós falamos de receita bruta menos deduções, vamos ter uma receita líquida. Vamos verificar. Todos vocês, eu acho que eu imagino que já vivenciaram isso na vida real, de comprar algo e depois não está satisfatório, pedir o cancelamento, né, daquela compra de vocês e que para a empresa é uma venda, ou devolveu a mercadoria parcial. Então, tudo isso influencia diretamente na contabilidade. Vamos só supor, nós fomos comprar um determinado produto com a quantidade de 10, mas depois de recebido esse produto, 4 estavam com avaria. E você, não muito contente, chegou de volta na loja, olha, eu queria devolver esses 4 produtos que estão em avaria, só vou ficar com esses 6. Então, a partir do momento que a empresa emitiu a nota fiscal, ela vai emitir uma nota fiscal de devolução ou cancelamento. Exemplo também pode ser, você foi comprar na loja de calçado uma sandália e um tênis. Você não gostou da sandália e devolveu e só ficou com o tênis. Então, isso implica diretamente deduções da receita. Exemplo com números. A sandália custou R$50, o tênis 150. Então, ao todo da venda foi R$200. Então, se eu devolvo a sandália e fico só com tênis, vai haver uma nota de devolução de R$50 e a receita, tecnicamente, bruta, não será mais 200, será quanto? 150, porque vai ter deduções e esses 150 será a receita líquida. Então, a receita bruta foi 200, deduzi o cancelamento dessa nota porque eu não quis mais a sandália e a minha receita líquida seria 150. Isso quando há vendas canceladas, total ou parcial da mercadoria. Pergunto, o acompanhamento está indo bem até aí nessa explanação? Imagino que sim, né? Ninguém se pronunciou. Vamos lá. Outro passo também que possa ser visto é os abatimentos no preço fornecido comprado, tá? Essa situação ela sempre vai ocorrer após a entrega do bem ou serviço para evitar a sua devolução. Exemplo, eu fiz o recebimento do item e aí há uma negociação com o comprador e eu peço para ele, olha, vamos arredondar, eu estou te vendendo isso por R$110, R$111, vamos arredondar agora para 110. Nesse momento vocês estão achando assim, será, Sérgio, que isso daí eu não posso afirmar que é um desconto? Não, porque não está implicitamente relacionado com a informação, eu vou te dar um desconto. Não, ali há uma negociação onde vai haver o abatimento do preço só para arredondamento. Agora, o desconto comercial é quando você vai ter aquisição de uma mercadoria em grande quantidade, aí você normalmente faz isso. Quanto custa esse item ou esse serviço? Aí você
a pessoa vai falar, é tanto. E aí, se eu te pagar à vista, você vai me dar desconto? Então, essa situação é visualizada como desconto. Quando você vai lá e impõe na negociação a solicitação de um desconto na parte comercial. E essas deduções que vocês estão visualizando, tecnicamente, nós deduzimos isso como uma receita, como redução de receita. Aquilo que eu estava explicando. Fiz uma venda de R$ 200, deduzi 50 por um desses itens aqui, por uma venda cancelada, por abatimento ou desconto comercial, e fiquei no final uns R$ 150. Então, quando eu for analisar a minha demonstração do resultado do exercício, a minha receita líquida não será 200, será R$ 150. Isso que vai mostrar na minha contabilidade. Mas, Sérgio, isso está certo? Sim. Agora vamos contar a historinha e analisar no nosso dia a dia. Se eu não vendi a sandália, devolveu, vocês concordam que voltou para o estoque? Então, voltou a minha mercadoria para o estoque. Eu não saiu, então eu não gerei receita. Então, meu estoque aumentou e minha receita líquida, em função disso, ficou com R$ 150. Ok, até aí? Após a gente trabalhar com a receita bruta de venda e as deduções, vamos trabalhar com os custos dos produtos vendidos e os custos das mercadorias vendidas. Sérgio, mas por que a gente está trabalhando com os custos dos produtos vendidos? Que eu quero, a partir desse momento, que você preste atenção no ensinamento. Vamos esquecer um pouco custo de produtos, essa parte aqui. Vamos falar no nosso cotidiano de mercadorias. Como é que funciona o comércio? O comércio compra um produto acabado de uma fábrica para revender. Não é verdade? Isso não acontece? Então, vamos supor que nós vamos revender roupas, tá bom? Roupas. Eu vou comprar mercadorias, que são roupas, para nós podermos revender. Então, o que vai ocasionar com esse exemplo que eu quero falar? Sérgio, mas por que eu tenho um custo da mercadoria? Suponhamos que compramos uma bermuda jeans por R$ 30. E vou vender essa mercadoria por, vamos supor, R$ 50. Legal? R$ 50. Deixa eu marcar aqui. R$ 50. O que você quer falar, Sérgio, com esse exemplo? O que é custo da mercadoria vendida? Quando você pegou esta bermuda jeans e comprou, eu posso te afirmar que você tirou do seu bolso R$ 30. Esses R$ 30 será o custo da mercadoria vendida. A diferença disso daqui, eu não posso afirmar a vocês que é meu lucro, tá bom? Mas eu posso muito bem afirmar que esses R$ 50 será a minha receita bruta de venda se eu não der nenhum desconto, se eu não fizer nenhum abatimento e se eu não sofrer nenhuma devolução. Até aí, ok? Por favor, me respondam. Professor, cabe Oi? a dedução é a parte desse custo do produto? Ou caberia, tipo assim, a dedução no caso da promoção, no abatimento do preço? Isso, Ou a porque dedução só... quando você está Ou a... fazendo uma promoção, né, você já não está só deduzindo, você já está dizendo que aquela receita bruta ela vai diminuir. Quer ver um exemplo que ocorre a promoção com produtos perecíveis, que tem vencimento?
Vamos supor que eu observo muito hoje que ocorre com a Coca-Cola. Vocês já observaram isso? Com a Coca-Cola. Quando ela está próxima a vencer, e está para vencer assim 5 dias, 6 dias para vencer, a Coca deve ser, eu acho, de 2 litros, R$ 8. Aí você vê assim na prateleira do supermercado, promoção, R$ 3,99. Quando tu olha, tu já olha com estranheza, né? Então, quando isso ocorre, não há uma dedução, tá? Ela apenas houve a promoção e a receita bruta de venda vai ser esse valor que eles já colocam no papel. Só há deduções que é naquele caso. Tu vai comprar alguma coisa e você pede o desconto para o vendedor e o vendedor te dá. Então, aí sim você vai ter dedução da receita bruta. Aí se você for olhar naqueles cupomzinho fiscal, eu nem tenho um aqui, eu estava indo agora com um, que assim eu iria mostrar pelo vídeo, tem bem assim, valor da mercadoria, 100, desconto, 20, total da nota, 80, porque desta maneira é contabilizado, porque está sendo escriturado na Cefaz e a nota fiscal é uma documentação de comprobatório, né, fiscal. Respondi aí a sua dúvida? Eu acho que eu confundi um pouco. No caso, a dedução só, no caso, funciona de fornecedor para fornecedor. Com Isso? só descontos comerciais, quando o vendedor te dá um desconto, quando tu pede um abatimento do fornecedor ou quando tu cancela uma venda ou devolve. Tá. Aí, no caso, quando eu for vender para o meu cliente, já não é dedução, né? Quando tu já coloca um preço Ah, assim, entendi. aquele caso da Coca-Cola que eu falei. Tu comprou a Entendi. Coca-Cola com custo da mercadoria por R$ 4. Aí tu tá vendendo por R$ 3,99. Tu tá tendo até uma perda, mas é melhor do que tu jogar fora. Entendi. Aí não se enquadra a dedução. Não se enquadra a dedução, porque tu tá Ah, fazendo uma entendi. promoção. Entendi. A dedução, tecnicamente, ainda mais quando é desconto, ela tem que ser demonstrada na nota fiscal. Podem prestar atenção. Isso é legal porque quando a gente vai levar no nosso dia a dia, eu fico super feliz com esse tipo de pergunta, porque preste atenção para o nosso aprendizado coletivo. Quando você for comprar alguma coisa, lógico, eles vão ter que emitir uma nota fiscal. Se essa empresa onde você comprou emitiu a nota fiscal, vai aparecer no cupom fiscal, como eu estou explicando, quanto é o valor do produto, o desconto e o valor líquido a pagar. Preste atenção nisso, que é bom que a gente vai aprendendo no dia a dia. Aí você vai já pensar assim, lá na contabilidade vai aparecer, como o professor Sérgio está falando, receita e deduções. Vai ser sempre demonstrado assim. Por quê? Para o administrador, ele quer saber qual é o valor que ele teve que dar de desconto durante todo esse montante de vendas. E aí você, com essa informação, você faz o que? A divisão de deduções pela receita bruta, aí você vai, poxa, eu nessa venda do mês de maio, de abril que passou, eu dei 25% de desconto em todo o meu portfólio de serviço ou produto. E é assim que a gente começa a analisar. Quando a gente começar a fazer o exercício, eu vou fazer questão de não que vocês só executem, mas entendam na análise. Vamos lá, o Luan está com uma dúvida, eu vou ler aqui. Se o produto for R$ 100, mas tive a plaquinha de 50% de desconto, entra em desconto comerciais? Se tiver, né? Isso, entra assim, Luan, dessa forma. Tem a plaquinha lá de 50% de desconto. É um desconto, tá? Que vai entrar como deduções e é desconto comercial. Mas a partir do momento que você vê lá na plaquinha, como eu estou explicando, promoção, R$ 3,99, ou falando assim, aqui você ganha até 90% de desconto. Só colocou no papel, né? Porque custava 1.000 e continua valendo 1.000. Mas só que no papel eles falam que baixaram o preço, porque eles fazem assim, né? De R$ 300 por R$ 50. Isso não é desconto comercial.
tá? Ok? Ah, legal. Podemos continuar? Tem mais algum questionamento? Bacana, vou lá. Então, como eu estava explicando, Sérgio, por que você está focando no custo das mercadorias vendidas? Porque o custo das mercadorias vendidas, eu compro um item para revender. Custo dos produtos vendidos, eu fabrico um item para depois vender. Se eu for agora com essa questão das máscaras, os ateliês que tá fabricando essas máscaras, é o custo dos produtos vendidos. Para quando eu compro para revender, eu já vou ter o custo das mercadorias vendidas. Tá claro isso para vocês ou vocês ainda têm dúvida quanto o custo dos produtos, quanto o custo das mercadorias? Me falem aí, porque eu sei que isso pode gerar alguma confusão. Bem-vindo, Jamerson, Lene. Obrigado por estar participando aí conosco. Professor? Pode falar. É que eu acabei de chegar aqui na sala. Entrei agora. Tem como só dar uma explicadinha rápida de novo nesse... Tá. Legal. Calma aí, Luan. Tu já quer saber o lucro bruto? Ainda nem acabei do custo das mercadorias. Olha aí, já vai confundir o colega. Chegamos já lá, tá? Tô brincando. Vamos lá. Então, deixa eu ler o chat aqui. Mas não é, Helene? Que menina apressada. 5. Vamos lá. Então, como tem os colegas que chegaram agora, a gente está falando do DRE, da demonstração do resultado do exercício, que é diferente do balanço patrimonial, mas é através desta modalidade que nós vamos apurar o lucro ou prejuízo da empresa a cada ano, ou mensalmente também dá para fazer isso. Então, a gente está colocando aqui a nomenclatura teórica de como é demonstrado o resultado do exercício, através da receita bruta, deduções, para nós termos a receita líquida, para depois termos o abatimento dos custos dos produtos vendidos ou os custos da mercadoria vendida, para nós acharmos o lucro bruto. Depois temos as despesas operacionais, as de vendas, administrativas, resultados financeiros e outras receitas, para termos o lucro operacional. Depois vamos adentrar com outras receitas, despesas, para termos o resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Depois que a gente vai fazer a provisão do imposto e da contribuição social, teremos o lucro líquido. Cara, Sérgio, que complexidade. Mas o que eu estou explicando desde quando iniciamos a aula é a história do nosso dia a dia. Por quê? Muitos empresários que vocês vão observar abrem um negócio e não sabem fazer uma conta de padaria para esse negócio, né, prosperar. E vocês, futuros administradores, é uma obrigação que o professor Sérgio tem de mostrar isso e para vocês não esquecerem, independente de que área vocês vão estarem atuando. Por quê? A partir do momento que eu consigo entender essa conceituação, isso é para levar para a minha vida pessoal, tá? O resto da vida do aprendizado. Olha lá. O que eu quero explicar com o custo dos produtos e custo da mercadoria? Toda vez que vocês lerem e escutarem custo dos produtos, é alguém fabricando algo. Toda vez que vocês observarem custo das mercadorias, é alguém comprando algo para revender. Então, por que eu estou trabalhando com o custo das mercadorias como exemplificação? Pelo fato para estarmos com uma empresa na segmentação do varejo comercial. E eu exemplifiquei, Jamison, a questão de eu comprar uma roupa, né? No exemplo aqui, se me falha a memória, foi uma bermuda jeans que eu comprei por R$30 e quero revender por 50. A diferença disso daqui, tecnicamente, vai dar 20. Vai dar 20.
Só que eu não posso afirmar que é meu lucro bruto. Eu não posso afirmar ainda que é meu lucro líquido. Por quê? Ainda tem algumas conceituações que eu tenho que mostrar para vocês e aí eu vou fazer a pergunta. Eu posso sim afirmar que esses R$30 é meu custo da mercadoria vendida. Por quê? Foi o valor que eu comprei, R$30. E aí, tá ok? O acompanhamento do raciocínio foi R$30. Tá tranquilo. Né? Porque o que acontece com muitos empresários, com muitas pessoas, independente de ser empresário, pode ser até você comprar algo para revender. O que acontece? Quando recebe, comprou a roupa por R$30, vendeu por 50. Quando recebe, já coloca esse dinheiro no bolso e já gasta. E esquece de separar esses R$30 para comprar novamente a mercadoria. Uhum. Né? E aí o que vai ocorrer? Com uma unidade você consegue perceber, mas quando você compra várias unidades e começa a vender diariamente, aí você perde um pouco o controle se não tiver algo para lhe auxiliar. E o que eu quero explicar com isso, nesse exemplo muito prático, é que se eu comprei algo de R$30 e vendi por 50, eu não posso afirmar que meu lucro é 20. Vamos dizer que nós somos uma empresa toda formalizada. Como, Sérgio, que você está falando que isso não é meu lucro? Não, é sim, é seu lucro bruto. É o LB aqui, lucro bruto. Por quê? Vamos supor, eu não dei desconto para ninguém, não há deduções na minha nota, vendi por R$50, receita bruta de vendas, eu tive o custo da mercadoria vendida de R$30, meu lucro bruto, está aqui, 20 reais. Só que, para me vender essa mercadoria, se eu tiver uma loja formalizada, eu tenho despesas com vendas. Eu tenho N situações que eu posso colocar aqui. Eu posso afirmar que eu tive despesas com propaganda, eu tive despesas com meus funcionários. Então, tudo isso eu posso ter um critério de rateio para absorver custo desse produto nas minhas despesas operacionais. E aí, por que eu estou comentando isso? Vamos só como teoricamente, ninguém vai calcular isso. Vamos teoricamente afirmar que as nossas despesas para vender essa bermuda jeans foi R$5. Então, eu já vou ter 15. Vamos também afirmar que nós não tivemos resultados financeiros líquidos, nem outra receita, nem despesas operacionais em cima disso. Mas tivemos despesas com empacotamento da mercadoria, cartãozinho. Vamos dizer que com isso a gente gastou mais R$2. Tá bom? Então, eu já sobrou apenas 13. Esses 13 eu posso falar que é meu lucro operacional. Porque R$5 foi despesas de venda e os outros R$2 foram com despesas gerais e administrativas. Então, o custo para mim vender essa bermuda, eu precisei tirar do meu bolso R$30 para comprar essa mercadoria. Eu precisei gastar R$7 para me poder vender ela. E aí eu tenho que ter o cálculo e fazer o cálculo do meu outro sócio, que é o governo. Eu tenho que calcular o imposto de renda e a contribuição social, que é um percentual alto. Não vou aqui bater cabeça para calcular, porque a gente tem que ter uma estimativa e valores maiores para a gente calcular. Mas vamos supor, para arredondar, que os impostos, não vai ser isso, tá, gente? Vai ser mais. Os impostos eu vou gastar mais R$2. Vai sobrar 10. O meu lucro líquido da venda desta bermuda será R$10 e não 20. Por que será R$10? Porque R$7, eu não sei se fiz o cálculo certo. R$7 é 3 aqui, tá, gente? R$7 eu paguei para o vendedor
E para minha despesa administrativa, R$3 a mais eu paguei para o governo e sobrou para o meu bolso líquido R$10. Então, a contabilidade, através da demonstração do resultado do exercício, vem justamente qualificar a ciência da contabilidade para a gente poder fazer a leitura disso daí. E aí eu afirmo a vocês que tudo isso que eu estou explicando é contabilizado naquelas contas contábeis, que posteriormente a gente vai ter esse entendimento. Mas faça a pergunta. Tá? Ficou claro da maneira que eu tentei explicar para vocês? Me questionem aí ou me perguntem mais alguma coisa. Para mim tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, né? Para mim tinha ido embora já. Não. Então, a gente precisa... Ah, legal, Evelyn. Maravilha. Eu preciso que vocês percebam isso, porque assim, não é requinte de ninguém. Normalmente, as pessoas não enxergam desta maneira quando começam a fazer cálculo de quanto está ganhando. Sempre esquece essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui de baixo e mais o governo. Então, começa a trabalhar, só que todo mês tu tem que recolher os impostos. E tu tem uma estrutura administrativa para pagar. E você não leva em consideração. E começa a fazer esses cálculos de cabeça. Não, eu vendi e estou ganhando R$20. Você faz isso quando está fazendo um trabalho informal. Quando está trabalhando de uma maneira registrada, você tem que sempre lembrar que tu tem toda uma estrutura para pagar, que é teus funcionários mais o governo. E aí você não terá esse lucro que você está imaginando. E se nós pegarmos 10 dividido por 50, nós vamos encontrar 20%, que é a média que o empresário busca no retorno financeiro em cima de um item vendido, tá? Que é essa expectativa que ele tem de retorno. Pois bem, vamos prosseguir. A parte operacional na nova contabilidade, a extinção da segregação dos resultados operacionais e não operacionais, onde envolve resultado da atividade continuada e atividade não continuada. As entidades devem apresentar as outras receitas e despesas no grupo operacional e não após a linha do resultado operacional. Sérgio, mas o que tu está me falando? É porque houve uma parte da nova contabilidade que houve a extinção, tá? Aonde a gente não vai ter mais resultados não operacionais. Apenas isso que eu queria informar. Mas vamos saber essa parte aqui, operacional. O que é despesa operacional? É toda aquela despesa que faz rodar a tua operação, que são essenciais. Sem isso, você não conseguiria fazer a venda. Beleza aí? Vamos pegar exemplos. Mas antes de eu falar desse exemplo, deixa eu apenas fazer a leitura aqui. O que essas despesas de vendas? Elas representam os gastos de promoção, colocação e distribuição dos produtos da empresa. Exemplo, vou voltar de novo para vocês observar. Exemplo, o que é essas despesas de vendas aqui? Que está em despesas operacionais. Salários com o pessoal da área de vendas e marketing, comissão sobre as vendas, não é assim que quando você vai fazer uma compra, procura um vendedor e você pede desconto, ele tem um percentual ali de desconto para te dar. Já, se ele te dá mais desconto, já entra diretamente na comissão dele. Então, por cada item que ele vende a você, o vendedor tem um percentual de vendas que está calculado dentro da margem de lucro do produto. Propaganda e publicidade,
e provisões para crédito de liquidação duvidosas. Vou fazer a pergunta. Desses 4 itens, qual é o que vocês têm dúvida de saber o que eu estou exemplificando? Provisão de crédito, para crédito. Ó, provisão para crédito de liquidação duvidosa. O que é essa provisão? Posso falar o português brincando? É o caloteiro. É o cara que não paga. Então, toda vez que você faz uma venda, e a pior coisa é você fazer venda para amigo, né? Que depois aí não paga, acaba a amizade. Então, o que é essa provisão aqui de crédito de liquidação duvidosa? É aquela provisão que você já coloca como despesas, como possível não recebimento. Então, toda vez que você faz essa provisão e já coloca bem assim, puxa vida, eu vendi aqui, sei lá, os perfumes e eu acho que eu não vou receber. Eu já vou fazer uma provisão que eu perdi meus R$30. Só vamos dizer que o custo foi isso daqui, ó, R$30. Eu já vou colocar uma provisão que eu acho que eu não vou receber. Fica lá. Caso eu receba, puxa vida, acertei na loteria, graças a Deus recebi. Então, provisão para crédito de liquidação duvidosa é isso daí. Deu para ficar mais claro? Ficou. Oh, maravilha. Vamos para o item 2. Despesas administrativas. Vou voltar lá para o DRE. É essa linha aqui, ó. Despesa administrativa. Entendam que todas essas nomenclaturas, elas estão consolidadas. Vocês podem ter aqui, dentro dessa nomenclatura, despesas gerais administrativas, 100 contas contábeis para baixo. Nas despesas de venda, mais 10 contas contábeis, só como exemplificação. Mas eu vou exemplificar o que é essas despesas administrativas no âmbito operacional. Vão representar os gastos pagos ou incorridos para a direção ou gestão da empresa. Exemplos: honorários da alta administração, que é o diretoria e conselho, salários e encargos sociais do pessoal administrativo, gasto com ocupação de aluguéis, condomínios, depreciações, utilidade de serviços como energia elétrica, água, telefone, correios, transporte de pessoal, e gerais, viagens, material de escritório, material de limpeza, entre outros, né, itens administrativos lá. Então, para vocês terem essa noção, acabamos de comprar lá nosso item da bermuda por R$30, só que eu tenho tudo isso para pagar. Ou eu tenho que ratear um percentual do salário para cada um dos produtos que eu vendo, mas no final tem que fechar o valor e absorver isso daí, tá bom? Então, basicamente, para vocês perceberem como é que funciona a visualização de custos e despesas na venda de um produto. E vamos para o terceiro item aqui. Resultado financeiro líquido. Representa o confronto entre as despesas financeiras e receitas financeiras. Além disso, contempla a variação cambial. Vocês sabem o que são despesas financeiras e receitas financeiras? Alguém pode me ajudar e exemplificar? E agora? Ficaram mudos. Oi? E aí, pessoal? Alguém consegue me ajudar? Que eu tá passando o horário, eu estou ficando assim com a mente meia esquecida. Despesas financeiras. Boleto bancário. Alguém já pagou atrasado alguma conta? Já. Multas e juros. Receitas financeiras. Para quem vai receber as multas e juros. Torna-se uma receita. Se eu atrasei o boleto
Estou devendo lá R$100 para o James. Esqueci de pagar o boleto lá da compra que eu fiz. Amanhã eu já vou pagar, só exemplo, tá? Entre multas e juros, 110. Para mim, é despesas financeiras. Para o Jamison, será receitas financeiras. Então, quando fala aqui, representa o confronto entre as despesas financeiras e receitas financeiras. A pior coisa para um administrador é quando alguém pega o balanço e pega o DRE e vai fazer as suas análises. Aí pegou o DRE, foi lá na linha de despesas financeiras e olhou. Ué, por que eu estou tendo despesas financeiras? Toda vez que dentro de uma demonstração do resultado do exercício existe despesas financeiras, é porque a carteira de pagamento não está sendo pagas com pontualidade. Legal aí? Aí não adianta crucificar o gestor, a gente tem que entender se é problema de caixa, por isso que está atrasando. Aí se coloque no lugar do gestor. Levem para o lado da vida pessoal. A gente às vezes não passa algumas dificuldades financeiras e aí começa a atrasar algumas contas, não é porque quer, é por causa da situação do momento. E as receitas financeiras é o inverso. Você vai ter a oportunidade de receber além do teu valor principal, os valores monetários. Além disso, eu quero fazer a pergunta a vocês. Alguém sabe o que é variação cambial? Eu acho que tem a ver com a variação tipo do dólar. Isso, perfeito. Do dinheiro. No inglês chama-se exchange rate, né? O rate que vai fazer essa variação. O que significa, César? O que é a variação cambial? É assim que funciona. A Evelyn está colocando aqui que é a questão do dólar. Hoje o dólar, vamos supor que está R$6. Legal? R$6. Amanhã ele pode estar 7. Essa variação para cima de diferença de R$1 é a minha variação cambial. Se eu pagar hoje, eu comprava por 6, mas como eu só vou pagar amanhã, eu vou comprar R$1 a mais. Então, essa variação cambial vai ser contabilizada, essa diferença aqui. Então, o câmbio oscila diariamente, então a variação cambial pode ser ativa ou pode ser passiva. Quando há perdas, ela é passiva. Quando há ganhos, ela é ativa. Então, só para vocês entenderem. Poderia ser o inverso aqui, né? Mas ultimamente não tem como ter ganho, porque o dólar está disparado, então você só está tendo perda. Despesas financeiras, juros de empréstimos e financiamentos e comissões e despesas bancárias. Vocês entendem aqui o que é essas despesas financeiras que vai sempre acarretar. Juros de empréstimo. Eu pedi um empréstimo lá do Banco Bradesco, o Banco Santander, Banco Itaú. Todo mês eu sei que eu tenho que pagar juros desse meu empréstimo, porque eu tive que financiar, que eu não tinha dinheiro no meu bolso. Isso é claro para vocês, né? Sim. Sim? Comissões e despesas bancárias. Exemplo, se eu tenho uma conta corrente, é quase impossível o banco não ter uma taxa fixa de cobrar da minha conta mensalmente. Nem que seja R$12, R$10, todo mês ele debita isso. Para mim, isso vai se caracterizar despesas bancárias, porque todo mês eu vou pagar no banco um valor simbólico de no mínimo R$12 a R$15. Vai depender do pacote de serviços que você a tal da taxa de manutenção, professor? Isso, perfeito. Essa taxa de manutenção é uma despesa bancária que você vai pagar mensalmente para o banco. Aí você precisou fazer uma transferência entre um DOC e um TED, eles não cobram lá R$12, dependendo de cada banco, 12, 15, é despesa bancária. Tá bom?
Então, esse foi o objetivo da aula de hoje, passar essas informações para vocês estarem se familiarizando, porque a gente vai começar a fazer exercícios aonde eu vou justamente buscar essa informação com vocês, para vocês começarem a classificar, igual como a gente fez com ativo e com passivo. Outro passo aqui, receitas financeiras. É o que tudo já expliquei. São juros recebidos de uma aplicação financeira, juros recebidos de um cliente por atraso no pagamento, variação cambial, atualização periódica dos empréstimos e financiamentos pagáveis na moeda estrangeira. Isso é mais técnico, mas o que eu exemplifiquei para vocês, a questão de quando o dólar oscila de um dia para o outro e eu preciso pagar, justamente já tem uma perda ou um ganho. Outra receita e despesa operacionais, que é o lucro e prejuízo, dividendos e venda diversas, sucatas, sobra de estoque, tudo isso vai entrar na empresa como outras receitas. Ou, se eu tenho também participação em outras sociedades, o que eu receber vai ser lucro, se eu perco lá vai ser prejuízo. Então, tudo isso a gente vai começar a montar esse raciocínio justamente para vocês terem esta fotografia que está aqui demonstrada nesse momento, de como a gente sempre vai olhar o resultado do exercício. Isso aqui, basicamente, tá, pessoal, é a parte final, mas não esqueçam que por trás disso tem todos aqueles lançamentos contábeis que vocês visualizaram. Tem o livro diário, que vocês vão fazer o quê? A classificação contábil, tem o livro Razão, que é o Tzinho do razonete, para depois poder transferir para o plano de contas, e o plano de contas nas contas sintéticas trazer só valores totais aqui. Então, isso a gente vai fazer o passo a passo para a gente poder, até o final do semestre, poder encerrar o exercício e transferir o lucro ou prejuízo para o balanço patrimonial. E aí a gente vai fechar o ciclo, aí eu vou me sentir super feliz caso eu consiga atingir esse objetivo de trocar esse conhecimento com vocês e vocês, futuros administradores, poderem olhar, não esse conceito apenas, os números e interpretar, que a parte bem legal é justamente isso que eu estou comentando. Pegar em pontos-chave, total de deduções, resultados financeiros, eu abrir e entender por que eu estou pagando multas e juros, verificar também se as minhas despesas operacionais não estão influenciando diretamente na minha receita líquida, das minhas vendas, porque pode ficar muito pesado eu ter um quadro administrativo e eu não estou conseguindo suprir. Isso é legal para vocês entenderem e aprenderem, porque a gente está passando um momento muito difícil com essa questão da pandemia. Como nós estamos num período de recessão, até a parte da empregabilidade está sendo difícil, porque as empresas não estão vendendo, os custos e as despesas operacionais estão cada vez mais se elevando e, tecnicamente, visualizando números, não está tendo o quê? Um lucro líquido satisfatório, porque não vende, tem aqui um custo, uma despesa altíssimo e o resultado mensalmente, como só sai e não entra, está sendo negativo. Posteriormente, vamos ter um problema gravíssimo, que a empresa não terá mais dinheiro em caixa, porque não está entrando. Então, são esse tipo de situações com a contabilidade que eu quero mostrar para vocês de como nós vamos conseguir interpretar isso daí, mas olhando o número, não só o professor Sérgio falando e vocês aí concordando, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula, na próxima terça-feira, nós vamos fazer exercícios e aí a gente vai debater. Vamos fazer assim. Eu vou trazer exercícios prontos com valores
Só que aí a gente vai ficar debatendo, eu quero a participação de vocês para ter a percepção que vocês estão entendendo isso daí. Vamos trabalhar com o custo das mercadorias, tá? E posteriormente com os custos dos produtos, porque aí já envolve estoque, outras conceituações que a gente vai precisar saber. Pepsi, Wepsi, essas coisas todas. Tá bom? Então, eu quero agradecer vocês que estavam aqui comigo até uma hora dessa, tá? Vocês três. Evelyn, Jamison e Luan. Beleza, professor. Uma dúvida, professor, rapidinho, enquanto eles estão aqui. Com relação à atividade avaliativa, nós não vamos ter essa semana, né, professor? Essa semana, Estamos com conteúdo novo ainda, né? Certo. Não vamos ter. Mas aí eu vou passar na próxima semana isso, e aí esse conteúdo fica estilo como foi o do balanço patrimonial, porque ele é muito rico para a gente fazer o desenvolvimento de avaliações. Perfeito, perfeito. Só para ficar claro para todos aí. Ok, professor, obrigado. Nada, professor. Boa noite, então, gente. Boa noite, pessoal, também. Obrigado, até mais. Boa noite. Tá bom. Tudo de bom. Se cuidem.